tarde. Damos início aí à nossa reta final, nessas duas últimas sessões, novamente agora retornando com o professor Ricardo Bloch. Talvez já com um encorajamento, né, de quem quer estudar processo penal no Brasil vai encontrar na PUC do Rio Grande do Sul uma referência para um estudo dessa qualidade. É uma pesquisa interessante de pensar, né, o que a gente está produzindo em matéria processual penal, né, e o trabalho de excelência que eles têm desenvolvido lá, que eu não tenho dúvida é parâmetro para regular a qualidade do processo penal no Brasil. Eu tenho a notícia que o professor Jacinto deve se aposentar em breve, e não sei se ele mantém vínculo com a pós-graduação. Hoje essa questão de credenciamento na pós-graduação é muito mais uma questão talvez política do que acadêmica, né? Já vi em episódios anteriores, espero que sim, mas o fato é que a gente tem que começar a pensar também em abrir novas fronteiras, né? E eu, como disse ontem, tenho certeza que a PUC do Rio Grande do Sul é, digamos, o bastião dessa, pelo menos em termos, né, de quantidade e qualidade, onde se concentra essa possibilidade de fazer direito processual penal, uma perspectiva crítica, a partir dessas matrizes que, enfim, uma delas é a crítica ao autoritarismo, né? A descoberta, a identificação, o anúncio, né, das matrizes autoritárias do processo penal brasileiro. O que a gente passou ontem foi um pouco isso, né? Tentar ver, não só a partir dos contextos socio-históricos concretos nos quais o fascismo e o nazismo, né, se produziram uma análise tipicamente sociológica do fenômeno nazista como um fenômeno vinculado, né, à classe, ao contexto histórico, à luta imperialista, etc., etc., mas também ver que isso tem um envolvimento, né, que é perigosamente perene, né, e às vezes nos mecanismos que parecem ser capazes de impedir a emergência do fascismo é que ele estabelece as suas raízes mais fortes. E essa angústia da identificação, que acaba coincidindo ao identificar, anunciar um mecanismo de promoção, né, da redução das liberdades humanas, passa por esse tipo de análise historiográfica, bibliográfica extenuante, né? E achar em cada nota de rodapé as contradições daquilo que pode fazer a máquina girar em sentido oposto. Então, a gente terminou ontem trabalhando digamos, a herança intelectual, né, de Francisco Campos e as suas primeiras incorporações na doutrina processual penal brasileira, e a partir um pouco daí que a gente continua. E vocês têm novamente o privilégio de ter o professor Ricardo Bloch. Vocês têm mais ou menos pensado o intervalo, quer antecipar isso? Pois é, eu já comecei tarde, né, essa tarde. Vamos, não sei lá, 4h30, quem sabe? Tá bom. 15 para 5. Enfim, tem uma situação aqui, enfim, ubiquidade, tem que estar lá e cá, o sujeito não consegue aplicar um trabalho, mesmo deixando tudo pronto. Então vocês imaginem o drama, eu vou tentar me concentrar, enfim, 15 para 5, talvez, eu acho que é um horário bom para conseguir dar, então, o gás no final. O projeto, pelo menos nesse pré-intervalo, é de tentar cruzar a constituição da doutrina, diria, não propriamente fascista. Eu não vou discutir uma teoria fascista, porque ela não existiu. Foi tratado uma teoria liberal racionária cooptada pelo fascismo. É disso que se trata, portanto, e eu começaria a dizer uma coisa. Nenhum regime político conseguiu montar uma estrutura organizacional sem a participação dos juristas. Portanto, eu vou na contramão, no contrapelo de toda a historiografia jurídica que procura, de alguma forma, reabilitar juristas que tiveram um compromisso significativo com as posturas autoritárias, mesmo que isso venha negado, geralmente, a partir dos próprios juristas. Então, quando vem um historiador, não é o meu caso, mas quando vem um historiador, e eles apontam os dedos para os juristas, isso causa um certo, no mínimo, desconforto, mas não raro, reações muito fervorosas em contrário a imputar aos historiadores algum tipo de mau entendimento sobre as questões que foram nutridas no estabelecimento, então, de um corpus. Então, o corpus fascista, ele pressupõe claramente uma doutrina servil, uma doutrina jurídica servil. Isso me parece ser o elemento fundamental, tá? Então, assim,
Esse cara vai morrer. Vai, por isso eu já disse, eu prometi pra ele, tem uma banda. Vai vir Jacinda. A maior punição que eu posso fazer em compatibilidade dos direitos humanos é chamar o Jacinda. Já que as torturas estão vedadas, eu teria me inclinado. Se fosse uma questão simplesmente pragmática, eu já tinha implicado ele em algumas várias modalidades de tortura. Respeitando, claro, prazo inquisicional de máximo 15 dias, 3 vezes ao dia. Bom, então vamos lá. Para poder apoiar um pouquinho do que eu disse ontem, a questão do pensamento autoritário brasileiro, ele está numa nível de discussão que é o nível em que as coisas se dão de uma maneira política e na redução da democracia há uma espécie de participação tutelada da população. No ponto de vista do direito brasileiro e de como os processos codificatórios se deram no Brasil, assume um importante papel o Francisco Campos digamos assim, na condição de pensar as engrenagens que vão movimentar, num primeiro momento, o Estado Novo. O Estado Novista tem uma participação, conta com a participação fundamental do Francisco Campos, mas é preciso ter atenção também que esse modelo de direito produzido nessa espécie de Estado não estará centrado na figura de um sujeito. Não se trata de aqui exorcizar os fantasmas do Francisco Campos e passar adiante pensando que está tudo bem. Não é isso. Então, há o papel fundamental dele como articulador. Eu chamei ele de intelectual orgânico e referendaria isso de novo, ratificaria essa condição. Existe um segundo momento já no qual essa doutrina Estado novista ela precisa se readequar. E ela vai se readequar a partir da ideologia da segurança nacional. São dois movimentos completamente, aparentemente, antagônicos ou distintos, mas que, em alguma medida, no plano do processo penal, não vão deixar de se alinhar e produzir um saber processual penal que, até hoje, esse talvez seja o elemento fundamental, continua produzindo os estragos, continua produzindo todo o desserviço que desde a década de 20 a 30, passando pela redemocratização do país, passando por todos esses estágios, continua a produzir essa máquina de aprisionamento de seres humanos. Então, eu começo, para poder chegar no caso brasileiro, eu vou fazer um segundo movimento, e agora esse movimento no plano de apuração de quais são essas categorias. É preciso dizer que eu preciso ir para o direito italiano. Não é uma eleição preferencial minha, porque eu quero escrever, eu quero falar sobre o processo penal italiano. É preciso entender que grande parte da historiografia, especialmente aquela contada pelos próprios juristas, é uma historiografia falseada. É uma historiografia que flerta com a inverdade de um lado e com a ignorância do outro. Porque não está nas raízes do problema processual penal brasileiro a sua conexão a um procedimento português. Em que pese existam nítidas influências, existam reflexos do direito português, isso é indelével, é evidente que você não apaga uma colonização e constitui um marco zero da significação, mas a estrutura e as categorias de processo, elas são fundamentalmente italianas. A escola moderna, a escola contemporânea do processo penal é italiana. Veja, na Espanha, em Portugal, não há uma escola, ou não houve nesse período uma escola de processo penal. O que nós tínhamos era um procedimentalismo. São as inflexões de um modo de pensar exegético que é o modelo francês. Se a escola, por excelência, quando nasce, ela nasce como teoria do direito, e nasce na Alemanha, Áustria, Alemanha e Hungria, esse é o cerne da base processual, ela só adquire organicidade quando ela cruza para a Itália. É a Itália, especialmente a partir da famosa escola chioventiana, que as coisas vão se determinar num determinado corpus organizado e sistematizado de conceitos.
O que eu vendo é conhecido por sistematizar. A escola kiovendiana é chamada de escola sistemática do processo penal. Nós vamos encontrar na Alemanha, na Hungria, na Áustria, não é apenas um procedimentalismo, mas um esforço intelectual enorme de sistematizar e de organizar conceitos com base na herança romanista. Não é à toa que a escola forte alemã é a escola histórica, a pandectística, na tentativa de pensar os instrumentos de processo como de direito a partir das antigas categorias romanas, agora, digamos assim, atualizadas, up to date, embora isso seja século XIX. Ou seja, então, se vocês vão acompanhando as narrativas do processo, sobre a própria história do processo, os processualistas se debruçam, não é raro, talvez é o local comum, o lugar comum, o topoi, dizer que a ciência processual moderna é inaugurada pelo trabalho do von Billow, pelo trabalho que inaugura a chamada teoria da relação jurídica, com a base de direito romano, com a base de direito material, civil, a tentativa de fundação de uma relação processual, ela tem como parâmetro equivalente à base do direito material, que também é triangularizada, que também está, né, enquanto lá no processo, no direito civil, você vai trabalhar com o solvens, o acipiens e o objeto, é um bem da vida, de outro lado você vai ter, então, um autor, um réu e um Estado que se coloca no meio entre esses dois, constituindo um novo complexo de relações. Essa é uma matriz importante, embora não menos suscetível de críticas. Mas o que eu estou, nesse primeiro momento, tentando enfatizar é que a Itália vai absorver determinados componentes que são produzidos na Alemanha. E quem faz esse trabalho é especialmente o que eu vendo a partir da teoria do Wahr, do Adolf Wahr, que é o grande autor de processo civil, embora o Billow tenha escrito a teoria da relação jurídica, né, escrito sobre ela. A professora Geraldo apresentou isso ontem, à tarde. Embora o Billow tenha essa capacidade de construção de uma espécie de cientificização do processo, o grande autor, o grande intelectual é o Adolf Wahr. Essa influência maior em termos do que eu venda é o Franz Klein e especialmente o Código Civil da Áustria, o Código Civil austríaco, que é um código autoritário. Isso é um fato que é reconhecido por todos os processualistas civis, é que o Código austríaco é um código autoritário, um código que ele promete um certo esmagamento do indivíduo em detrimento de uma composição heterogênea das forças estatais. Agora, se essa é a matriz kiovendiana e que ela é importada para a Itália, então a partir disso é que se vão constituir determinados saberes processuais também penais na Itália, não é preciso desconsiderar, não podemos desconsiderar que a própria Itália tem a sua história, mas a história pré-kiovendiana é a história do procedimentalismo. Então, em primeiro lugar, o que marca como processo toda a construção, não apenas teórica, mas de trabalhos, de codificações, é um modelo francês. É um modelo francês assentado na premissa das escolas exegéticas, né, da exegese de textos. A França nunca conseguiu fugir disso. Vocês experimentem procurar grandes teorias de processo na França. São muito poucos os autores que escrevem a partir de conceitos mais sistemáticos, são autores que vão estudar fora, ou que tem uma grande influência de outras escolas, mas não propriamente a França. O que a França vai produzir é um saber prático, é um saber praxista. Por isso a França nunca teve grandes problemas em termos de codificação, porque não há disputa de saberes conceituais. Pensem sobre isso. Como você tem um processo de codificação, grande parte do que atrapalha são as compreensões sobre as instituições. E quando você não tem isso, as instituições elas fluem. Não há debates prévios à concepção de como vai funcionar aquele código. Isso a França produziu. A França produz um saber
procedimentalista, em termos de processo, e que vai marcar as codificações. Por isso que o código por excelência, em termos de codificação e de seu espelhamento nos demais países, é o código 1908, que é um modelo, digamos, bifásico, né? Por falta de melhor expressão. No Brasil se chama sistema misto, não pode ser um sistema misto, já dizia o Jacinto há, sei lá, mais de 20 anos, embora se continue dizendo, né? Se continue falando de sistema misto. Os italianos falam um processo misto, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O modelo de influência é um modelo em que nós temos uma investigação, digamos, inquisitória, e um segundo modelo que já admite a participação dos sujeitos de acordo com o que foi coletado na fase preliminar, né? E aí dizendo de novo com o Cordeiro, com a criação do monstro de duas cabeças. Na segunda fase, com uma mera excrescência apêndice ou uma protuberância da primeira fase, que implica em quase nada, a não ser um torneio ou disputa oratória. Esse é o nosso modelo. Um pouco pior o nosso, para dizer a verdade. Então, tudo isso, eu preciso dizer, a Itália também tem a sua pré-escola sistemática. Nós vamos encontrar os trabalhos do Ludovico Mortara, especialmente o Mortara, né? o Scialoia, que são os autores cujos trabalhos, vejam, são comentários ao código. Perceba a forma. O procedimentalismo, se eu pudesse, claro, eu estou sendo muito epidérmico aqui nessa redução, mas em termos imagéticos, você coloca um comentário ao código e você um tratado de processo penal. É muito clara a forma como é redigida, a preocupação conceitual em um e a mera tentativa de organizar resultados na primeira, nos comentários. Você pega um tratado, comentários ao Código Penal, e você pega o tratado do professor Juarez Cirino. Tem diferença? Tem uma preocupação conceitual, bicho. Tem toda uma preocupação com antes de como as coisas acontecem. Eu não posso deixar as instituições fluírem sem que exista um compromisso de controle sobre como elas se organizam. E mesmo com esse perspectiva de controle, você não consegue organizar, pensar e estabelecer exatamente como as coisas vão se dar. Então, a Itália tem um movimento importante que é pré-escola chioventiana, mas são trabalhos, não, o Matteo Pescatore, mais um autor, são autores que escrevem a partir da legislação, enquanto uma escola sistemática pressupõe quais são os modelos, quais são as categorias que permitem o florescimento de um código, né, o mais ajustado possível. São dois movimentos diferentes. Pensar as categorias antes da legislação ou explicar como funciona a legislação a partir da própria legislação. Num primeiro momento autorreferencial, num segundo momento, se a gente tomar então o pensamento teórico, já num modelo heterorreferencial. A legislação não pode ignorar as construções teóricas. Então, esse é o cerne da questão do qual estou partindo. No caso italiano, que é esse que eu menciono, e eu tenho a justificativa do porquê fazer isso, é dizer que a nossa herança codificatória é uma herança tributada essencialmente à doutrina italiana, que já tem o seu desenvolvimento de pelo menos 4 décadas, de 3 a 4 décadas. Então, até esse período, até nós temos uma codificação republicana, né, no sentido meramente nominalista, diga-se de passagem, mas até nós temos uma codificação que é o nosso código atual, nós não podemos falar, ou até podemos falar, mas aí esse rastreamento das categorias ameaça perder credibilidade, porque o Estado Novo é um movimento tão forte em termos de um antes e um depois, que você dizer que aquilo que vem antes vai continuar tramitando de forma regular e posteriormente a edição do código é também forçar um pouco a barra. Dizer que sei lá, que o Pimenta Bueno explica hoje no processo penal, não explica. Mas algumas outras coisas são explicadas. Então, começando,
É preciso dizer de imediato que o fascismo não cria categorias novas. O fascismo não cria categorias novas. O fascismo coopta as já existentes. Se ele coopta as já existentes, é porque as já existentes jamais ofereceram um porto seguro contra a expressão do autoritarismo. É daí porque se compatibilizar a verdade real com democracia é beira o delírio. Ah, mas não dá? Nunca deu e não dá. A não ser que você faça uma torção semântica que é a verdade real desdiga a si mesmo. Que ela constitua um oxímoron. A verdade real, uma verdade real pensada a partir da democracia. Não dá. Porque aí nós começamos a nos movimentar em campos que são o do nonsense. Começamos a encadear significantes aqui que não vêm depois do outro. Eles dão saltos, né? Dão espirais. Então, o fascismo ele vai abarcar, vai trabalhar as categorias que são as categorias liberais. Embora há uma marca por excelência desse liberalismo. Também, quando estou falando liberalismo, eu estou falando liberalismo jurídico, bem claro. Não vou abraçar, embora pudesse fazê-lo pela via do liberalismo político, do liberalismo econômico. Claro que tem relações aqui, tem muitas relações aqui. Mas eu não tenho tempo para poder fazer isso. Então, vou me centralizar na questão do liberalismo jurídico, de como ele é constituído. Se nós tomarmos em consideração o liberalismo jurídico tal qual ele se apresenta na história do pensamento criminal brasileiro, há uma espécie de confusão com a chamada escola clássica, que por escola clássica jamais existiu, senão que foi um batismo do Ferri para dizer que tudo aquilo que antecedia era um pensamento superado e, portanto, você nomina retroativamente para poder fundar alguma coisa. Esse é um movimento. Para você poder fundar alguma coisa nova, você tem que dizer que o que está para cá é velho. Só existe inquisitório porque existe acusatório e vice-versa. Qual é o sentido de falar um acusatório se não existe um inquisitório? São categorias que são polarizadas porque elas trabalham, operam a partir de uma construção contrafática. Mas não é disso que eu quero falar. Então, o fascismo ele vai se ocupar de um resgate das categorias liberais, mas eu acentuo, o liberalismo do qual o fascismo se apropria para edificar um código e para sustentar um código por mais 60 anos é fundamentalmente uma determinada espécie. É um fascismo, é um liberalismo, digamos, esquematizado, é um liberalismo sem relação de justificação externa, é um liberalismo marcado pelo que se pode chamar de tecnicismo jurídico, que, de regra, no Brasil, de forma também contraproducente, é apresentado lá como uma derivação, né? Depois do positivismo vem o tecnicismo. Dá vontade de abandonar tudo, né? E é a maioria dos livros de direito penal. Vamos fazer uma ruptura. A gente vai ver que não é. Ou ainda, né, o tecnicismo como um paradigma que depois foi, isso é pior, foi abandonado depois da terça escola. Aí vem o Alimena, né? Aí vem o Alimena, vem o Carnevale, vem o Palomene, aí não tem mais tecnicismo. É um problema sério do penalismo brasileiro de pensar que dá para fazer história a partir de esquemas, estándares, né? Vem esse, depois vem aquele, hoje chegamos, né? Sabe-se lá onde. Vale tudo, ainda tem gols. Então, como diz e aqui o Antônio Manuel Espanha tem um texto importante, é um artigo na realidade, chamado Os Modelos do Liberalismo, do Fascismo e do Estado Social, Continuidades e Rupturas. Esse texto está disponível em PDF. Basta olhar no Google. E ele claramente vai dizer que o fascismo ele não amputou o pensamento jurídico do liberalismo. É o Antônio Manuel Espanha. É um português, é um historiador de direito. O professor Geraldo mencionou ele ontem. Depois eu mando para o Maurício a biografia completa. Tá?
Eu realmente não consegui mandar porque eu não acabei de escrever o troço. Né? E preferia mandar ele pelo menos revisado, né? Depois salta algumas coisas lá, o cara bota no Google, né? Tô perdido por causa da vida. Não, mas não era isso, né? Então é melhor, pelo menos, fazer uma revisão mínima. Mas, girar o Manuel Espanha, eu gosto de citá-lo porque depois não... Ah, o Manuel Espanha, então eu respeito, se eu que digo, então tá errado. Mas, diz assim, ó, muitas categorias pós-fascistas, como constituição material, equidade, abuso de direito, são parentes próximos das construções centrais do direito fascista. Talvez vocês tenham ouvido falar do modelo cooperativo de processo penal, de processo civil. Código 40 italiano. Fantástica revolução constitucional, como dizem. Sim, porque quanto mais você acentua poderes judiciais, mais incrustado você está na perspectiva de concepção publicística de processo. A discussão que se tinha nessa época é de forçar, veja que interessante, forçar a cooperação das partes, né? Veja que é algo meio, coopera aí, meu, é quase policialesco, né? O tecnicismo, ele vai surgir no início do século XX, no início do século XX, mas isso, talvez eu conte uma novidade para vocês. O tecnicismo geralmente ele é atribuído ao Arturo Rocco. Arturo Rocco, a Prolusão na Universidade de Sassari, né? Todo mundo já ouviu falar disso. E, claro, essa é uma conferência importante, vai tratar do método da ciência penal, mas depois eu vou investigar com vocês algumas consequências desse pensamento. De cara, de imediato, o tecnicismo mesmo, o tecnicismo que vai dar amparo ao processo fascista, ao direito penal fascista, não é o do Rocco, não é o do Arturo Rocco. O Arturo Rocco escreve isso em 1910, uma conferência de 1910. Quem faz isso é o Vincenzo Manzini. É o Vincenzo Manzini numa conferência que não é muito conhecida, chamada Conferência de Turim, 10 meses depois da Conferência do Rocco, onde ele vai introduzir todos os dispositivos da escola positiva possíveis dentro de uma concepção sistemática e asséptica, né, de processo. O Manzini é conhecido como, o próprio tratado dele vai dizer, preciso fazer uma antifilosofia, né? Sou um antifilósofo. Ele não quer saber. Se pegar o tratado Manzini, vocês não vão ver muitas preocupações com justificação do direito. Ele é um prático. Aparentemente, esse é o mote do tecnicismo, né? De isolar-se, transformar o direito numa ciência, isolando ele do ambiente, né? Para falar aqui numa perspectiva sistêmica, né? O sistema é justo aquilo que se conforma enquanto autonomia por se diferenciar do meio ambiente, ou seja, a partir de uma lógica interna. O Manzini faz isso. O Manzini escreve a partir de uma perspectiva quase que asséptica, mas o tratado não é a melhor fonte para nós vermos isso. Se vocês buscarem, deem uma olhada no Tratado sobre o Furto, do Manzini. O Tratado sobre o Furto é um tratado de criminologia. E aí você tem um cara que é considerado um tecnicista. Mas que tipo de tecnicismo é esse? É o cara que vai domesticar as categorias positivistas, tratando elas como se jurídicas fossem. Como se normatiza o lombroso. Vai ter algumas categorias que são as categorias manzinianas. E essas não geram maior perplexidade no mundo acadêmico, no direito. Quando você normatiza, veja, né, trabalhar a questão da loucura, basta que você dê um conceito jurídico, está tudo tranquilo. Né? Então você pode esquecer tudo que a psiquiatria fez em termos de trabalho da loucura como uma regulação política. Esquecer que o Thomas Szasz escreveu, que o Basile escreveu, que o Ronald Lang escreveu, o David Cooper escreveu. Basta você botar, então tá, vamos resolver nos CAPs. Né? Fechou.